Olá, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Espero que todos estejam muito bem. O tema dessa leitura é Recado para uma Alma. Não é bem um tema, se trata realmente de um recado para alguém, né? Para quem já está há um tempo no canal, conhece bem essa leitura, né? Então eu vou explicar para aqueles que estão chegando agora, né? O recado para uma alma é uma mensagem canalizada. Às vezes vem em forma de um recado, algum aviso, algum conselho. Ou às vezes vem literalmente uma história, a história da vida de alguém. Uma história para alguém, né? E ela é canalizada do universo, a espiritualidade que vem e fala. Eu sou o veículo através das cartas. Então, é uma mensagem mais endereçada, ela fica mais particular. Não vai encaixar com todo mundo, não vai bater com todo mundo, né? E você vai saber se for para você, você vai saber porque você vai sentir algo diferente, você vai sentir o seu coração sendo tocado, né? Vai se emocionar, alguns sentem vontade de chorar. Então, assim, você sente quando é para você, porque é uma história bem detalhada, né? Rica em detalhes. Então, se for para você, agradeça, mas se não for, solta para o universo, continue acompanhando as leituras do canal, porque em algum momento vai ter um recado para você também. Pode ser? Fechou? Então vamos lá. Eu farei duas leituras, tá bom, meus amores? Eu tenho a primeira opção, que é essa pedrinha mesclada de verde com laranja. Primeira opção. E olha que linda, meus amores. Pintadinha. Nossa segunda pedrinha, segunda opção. Vou estar iniciando com quem escolheu então a primeira opção, tá bom? Vamos lá. Amado e bondoso Deus, Criador de tudo que é. Qual é o recado, qual é a mensagem? Qual é o recado, qual é a mensagem que precisa ser passada para quem escolheu a opção número 1? Por favor, qual o recado, qual a mensagem? Tem alguma vitória, tem alguma conquista. Carta do baralho. Alguma realização aqui, ou algo que vai ser conquistado ou realizado na sua vida. Saber do que se trata. Eita, gratidão.
Só quero uma, por favor. E vamos lá, por favor, apenas uma. Gratidão. Gratidão, meus amores, é o seguinte. Essa história aqui é a história de um homem e de uma mulher. Mas aqui tá direcionado para a mulher da história. Para os casais homoafetivos, tá bom? Não importa qual seja a sua situação, a forma com que você escolheu viver, não é da minha conta. Eu só passo o recado, eu só passo a mensagem. Então você pode adaptar, por exemplo, divino feminino e divino masculino. Então você pode se identificar assim, tá bom? Mas eu sempre passo o recado e a mensagem da forma que ela vem pra mim, ok? É o seguinte, aqui eu tô falando sobre a história de um homem e de uma mulher. Era uma vez, era uma vez, e começou aqui pra mulher da história, então eu tô falando com a mulher da história, ou você pode ser o homem que tá lidando com essa mulher da história. Então vamos lá, era uma vez, em um tempo aqui na sua vida, distante, de 4 anos mais ou menos, você já era uma pessoa que estava sozinha, recém-separada, tá? Porque você é uma pessoa que, você é uma mulher que já se casou. E após essa separação aqui, não passou muito tempo, você conheceu alguém. Você conheceu aqui uma pessoa que você se apaixonou muito, tá? E foi uma situação atípica para você. Por quê? Porque essa pessoa que você conheceu há uns 4 anos atrás, mais ou menos, de 5 a 4 anos, só que 4 anos, mais ou menos 4 anos, tá? Quando você conheceu essa pessoa aqui, quando a mulher da história conheceu esse homem no passado, ele era um homem comprometido, ele era um homem que havia dado um tempo no relacionamento já existente dele. Então, quando a mulher da história conheceu esse homem, ele estava ainda numa relação, mas estava dando um tempo na relação dele. É como se ele estivesse assim, até mesmo separado. Era um período turbulento no casamento desse homem da história. Então, quando essa mulher da história conheceu o homem da história, ela estava recém-separada e esse homem da história também estava separado. A questão é que, para a mulher da história, ela estava de fato separada, ela já tinha se divorciado há pouco tempo, mas tinha. Em relação a esse homem da história aqui, ele estava passando pela mesma coisa, mas esse término aqui da relação que já existia na vida dele não era definitivo, era um término mal resolvido, onde ele não conseguiu se libertar de verdade da união já existente. Então é por isso que eu disse aqui que ele estava dando um tempo, ele estava em processo assim de ruptura, aonde ele disse para essa mulher da história aqui que estava se separando.
Então ele estava realmente separado e naquele momento houve um envolvimento entre a mulher da história e o homem da história. Essa mulher da história aqui criou expectativas de que eles iam morar juntos, de que eles iam namorar, de que eles iam morar juntos. E a mulher da história sentiu uma conexão tão forte com esse homem que ela teve certeza que era sua alma gêmea. Era uma conexão, é uma conexão muito forte, é uma conexão que ainda existe com esse homem da história aqui. Essa mulher aqui pensa muito nele. Essa mulher aqui é uma mulher espiritualizada, uma mulher que cuida do seu lado espiritual, que cuidou ainda mais depois do processo de separação dela, depois de ter conhecido o homem da história. E como existe uma conexão de almas muito forte, aqui tem conexão chama gêmea, tá? Aqui tem conexão chama gêmea ou alma gêmea, tá bom? Aqui tem, olha. Então esse homem e essa mulher aqui da história, eles têm uma conexão de almas, uma conexão chama gêmea muito forte, porque as chamas ou as almas gêmeas, eu considero ambos os casos, tanto alma gêmea quanto chama gêmea, um processo só. É assim que eu entendo, é assim pra mim, tá? Outras pessoas fazem uma separação, eu não faço. Então aqui, as chamas gêmeas, elas dividem a mesma energia. Elas sentem o que o outro tá sentindo. Elas dividem aí dos mesmos pensamentos, sentimentos, emoções. Então, um captura a energia do outro. Então, essa mulher da história, mesmo longe desse homem, ela sabe quando ele não tá bem, sabe quando ele está bem. Quando ele está passando por algum conflito, mesmo que não seja referente a ela, essa mulher da história sente. Então, se você é a mulher dessa história, quando esse homem passa por qualquer conflito e ele não está bem, ainda que esse conflito não seja por causa de você, você também é afetada, porque você sente ele. Vocês simplesmente estão dividindo aí a mesma alma, né? Porque são um só. Então, quando duas almas gêmeas se conectam, elas se tornam uma só. E aqui existe aí uma telepatia muito grande, tá? E essa mulher da história, mesmo longe desse homem, sempre sentiu a presença dele em forma de energia, tá? E essa mulher, e voltando lá no passado, agora, essa mulher fez planos, essa mulher pensou que, enfim, havia encontrado a sua alma gêmea, que seria feliz e que iria morar junto, ou se casar novamente, que dessa vez seria diferente, que seria um relacionamento feliz, tá? Só que havia ali encontros muito empolgantes, houve muita intimidade, muita comunhão mesmo, ficaram grudados aqui, olha, eram encontros quentes, muita afinidade, conversavam o dia todo, o tempo todo, tinha muita química. E esse homem da história, ele começou a diminuir os encontros com essa mulher, ele começou a ficar mais silencioso, a ficar mais frio, começou a ficar fechado. Ele tinha feito declarações de sentimentos para essa mulher da história. E depois que ele fez esse silêncio aqui, essa mulher da história mandou mensagem, perguntou o que estava acontecendo, perguntou o porquê do distanciamento dele. E ele, inclusive, mudou o que ele já tinha dito para ela, porque antes ele tinha confessado os sentimentos e depois ele falou que não era bem aquilo, falou que estava confuso, falou que não estava certo dos sentimentos dela, então, dos sentimentos dele por ela. No período em que isso aconteceu aqui, em que esse homem se isolou, se silenciou, e depois de mais ou menos uma semana, ele retornou e ele disse que não havia sentimentos, de que não estava certo dos sentimentos, que precisava de um tempo.
esse homem voltou para a relação antiga dele. Esse homem se reconciliou com a antiga companheira dele. E essa mulher da história ficou sabendo. Essa mulher da história aqui ficou sabendo. E ela ficou muito magoada, muitíssimo magoada, porque ele agiu de uma forma fria. Ele agiu de uma forma completamente descabida, porque não teve aí nenhuma precaução com relação a essa mulher da história, não teve nenhuma consideração, não teve responsabilidade emocional. Então essa mulher da história ficou sabendo porque viu aí na internet, nas redes sociais, porque alguém contou para ela, ou porque ele mesmo pode ter dado uma resposta fria, como voltei para minha ex ou para o meu ex aqui, voltei para a relação, não quero mais conversar com você, encerro o nosso caso e volto para o meu antigo relacionamento. Isso pode ter ocorrido, essa conversa aqui, mas aqui, olha, o que vem mais forte aqui, tanto que eu sinto uma energia de dor e de sofrimento muito grande, porque o que vem mais forte aqui é que esse homem da história, ele se afastou dessa mulher e ele voltou para a ex-companheira, e depois essa mulher ficou sabendo assim por alto, olha, sem que ele se posicionasse, sem que ele conversasse. Então esse homem da história, ele partiu o coração dessa mulher 2 vezes, 3 vezes na verdade. Quando ele ficou em silêncio, depois quando ele falou que não a amava, que tinha se enganado, e depois quando ele não deu justificativas e retornou para a antiga relação dele. E essa mulher da história ficou sem saber o que pensar, ela só sofreu muito mesmo, ela ficou muito triste. Mas essa mulher da história é uma mulher muito independente, uma mulher que sabe o que quer, muito dona de si. Ela ficou magoada, mas ela se recuperou, ela se conectou mais com a espiritualidade dela. É uma mulher que tem uma estrutura. Então, aqui passou um período de mais ou menos algumas semanas, e essa mulher já estava melhor. Ela conversou com outras pessoas, procurou conhecer outras pessoas, na tentativa de esquecer, na tentativa de conhecer outra pessoa, mas ela não conseguiu esquecer esse amor por esse homem. Não surgiu ninguém que a preenchesse, o qual ela conseguisse se conectar ou se interessar da forma com que ela se interessou por esse homem. Então eu não enxergo você sendo essa mulher, tá? Eu não enxergo você deprimida, depressiva por causa desse homem. Você até ficou, mas você não demorou muito para sair do fundo do poço, você mesmo foi saindo. Você se abriu para conhecer novas pessoas, só que não surgiu ninguém ao qual você se conectasse, ao qual você conseguisse desenvolver um relacionamento. Você pode ter saído com outras pessoas, pode ter acontecido encontros com outras pessoas, mas o encontro não se desenvolvia. Eram situações que não se desenvolviam e você nunca conseguiu esquecer esse homem, tá? Agora, olha que interessante. Esse homem da história, a vida dele mudou completamente depois disso, olha. Você passou um tempo aqui, tá? Um tempo de 4 meses, não foi muito aqui não. Mas foram 4 meses onde vocês não se falam mais, onde vocês não conversam mais. 4 meses ou 4 anos, tá? É um período em que 4 meses ou 4 anos. Então vocês precisam adaptar. Essa informação aqui é de 4 meses a 4 anos, tá? E essa pessoa aqui, ela voltou para a antiga relação dela, mas a relação já estava muito fria, tá? E essa pessoa nunca te esqueceu.
Então já era uma relação que estava desgastada e era por isso que esse homem estava separado, estava em processo de separação quando você conheceu ele. Então esse homem voltou para a relação ainda apaixonado pela mulher da história. E a relação dele só foi de mal a pior, porque não havia nenhum interesse, nem mesmo interesse sexual no casamento dele. Realmente tinha tudo esfriado aqui. E quando ele disse que não sabia o que sentia, que não sentia amor, que resolveu retornar para esse casamento, né? Esse homem estava mentindo, esse homem sempre gostou dessa mulher da história. Tanto que ele voltou para a antiga relação, mas ele vive pensando na mulher dessa história. Ele sempre pensou e olha, ele sempre a acompanhou de alguma forma. Então esse homem da história sempre observou ela, sempre procurou saber dela, nunca conseguiu esquecer de verdade. E até hoje existe aqui, olha, um sentimento de remorso muito grande da parte desse homem na história, tá? E esse homem aqui prejudicou a si mesmo, esse homem da história prejudicou a antiga companheira e prejudicou muito, principalmente essa mulher da história aqui, olha. Porque ele foi infiel a si mesmo, ele foi infiel a essa mulher aqui, faltou com a verdade dele e faltou com a verdade também na antiga relação. E isso veio a sucumbir, isso veio a cair, virou pó. Então a relação desse homem, após o retorno dele, não durou muito. E hoje ele tá aqui, olha, hoje ele tá sozinho, hoje ele tá separado. Hoje esse homem aqui não tá com ninguém. Ele não tá com a antiga companheira e também não está com essa mulher da história aqui. Esse homem se separou recentemente. Aqui, olha, esse homem da história se separou recentemente. Faz pouco tempo. E dessa vez está separado mesmo. E ele nunca se sentiu tão sozinho como ele está se sentindo agora. Então ele está pensando demais aqui nessa mulher da história. Ele está se sentindo sozinho. Ele está despertando espiritualmente falando. Ele está sentindo a energia dessa mulher da história muito forte. A energia dessa mulher da história é uma energia mais espiritualizada. Então isso ajuda ele a evoluir, porque o que a mulher da história evolui nela, esse homem também evolui nele e vice-versa. É um processo de cura que vai assim, olha, de um pro outro, tá? E esse homem tá passando por um processo de cura muito grande. Então é provável que essa mulher esteja sentindo angústia quando pensa nele, sensação de perda energética, de cansaço, porque ele tá passando por um processo duro de transformação. E ele não para de pensar nessa mulher da história aqui, olha. E ele percebeu que ela é a paixão da vida dele, que ela é o amor da vida dele. E agora, bem resolvido e mais consciente dos sentimentos dele, mais corajoso e forte para isso também, esse homem vem, olha, e tá aqui, pensando nessa mulher da história o tempo todo. Esse homem quer conversar, esse homem quer se encontrar com essa mulher da história aqui novamente, olha. Pode ter havido bloqueio aqui em redes sociais, em contato, pois saiba que esse homem da história sempre acompanhou essa mulher da história aqui. Então pode ter sido por um fake. Esse homem da história vai entrar em contato, tá? Esse homem da história vai fazer contato, porque ele quer conversar. Ele precisa pedir desculpas. Ele se sente tão culpado que ele nem dorme. Ele sonha com essa mulher da história. Então esse homem da história aqui, ele sonha, ele tem remorso do que ele fez. Ele pensa o tempo todo nessa mulher da história. Ele sonha com essa mulher o tempo todo. Porque foi cruel o que ele fez com ela. Então ele se sente culpado. É algo que fica batendo ali na cabeça dele. Ele fica angustiado. Então é um homem que pensa nela o tempo todo. É alguém que não está conseguindo dormir. É alguém que reconheceu o seu comportamento tóxico, né? Então a culpa
A culpa tá acabando com essa pessoa. É uma pessoa que ele pensa na mulher da história, porque aí agora o remorso bateu, o arrependimento bateu, o reconhecimento das falhas dele bateu, tudo veio à tona para ele. Então ele pensa nessa mulher o tempo todo com muito arrependimento, sente a energia o tempo todo e sonha com essa mulher. Ele sonha com essa mulher da história aqui direto. Sonha muito com essa mulher da história. E agora esse homem, ele sente que ele precisa se explicar, ele não pode seguir sem falar com essa mulher da história aqui, olha. E realmente, tá? Ele vai falar. É que ele tá aterrorizado com o que ele fez. Então, a culpa, né? O peso do que ele fez. Tudo nessa vida é uma questão de causa e efeito. O universo nos devolve aquilo que a gente deu, né? E esse homem aqui não plantou coisas boas, ele não agiu corretamente em relação à mulher da história. Então isso tá voltando para ele, né? Toda a dor, todo o sofrimento, toda a culpa. Então ele pensa o tempo todo nessa mulher da história, ele sonha com essa mulher. Então olha, é alguém que sonha com você à noite. É alguém que pensa em você o tempo todo. E pensa com muita culpa. É alguém que precisa conversar com você. Você pode aguardar por esse homem da história aqui. Porque é alguém que vai te procurar em breve. É alguém que já está para te enviar mensagem, tá? Dentro de mais ou menos 15 dias, no máximo, podendo acontecer antes, esse homem vai entrar em contato. Para alguns aqui, esse homem pode ter até já entrado em contato, viu? É um relacionamento que vale a pena apenas se houver perdão. Apenas se você, sendo a mulher da história, conseguir perdoar e ele perdoando a si mesmo. Aí existe um caminho para os dois. Quando existe verdade, perdão, sinceridade e vontade, existe um caminho. Esse é o recado da história. Vamos lá, então? Com quem escolheu a opção número 2? Opção número 2. Amado e bondoso Deus, Criador de tudo que é, por favor, qual é o recado, qual é a mensagem que precisa ser passado para todas as pessoas, para um grupo de pessoas ou para uma pessoa, não importa, qual é o recado, qual é a mensagem que precisa ser transmitida, que precisa ser passada, canalizada neste momento. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Espera que o sol já vem. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem um recado muito importante para quem escolheu o montinho número 2, que é o seguinte: espera que o sol já vem, o sol já vai voltar a brilhar na sua vida.
Isso aqui, esse sofrimento, esse luto aqui é passageiro. Essa angústia que você está sentindo, essa dor, esse sofrimento aqui, essa separação aqui, essa solidão, te deixaram no frio aqui, né? Vai passar. É claro que o sol vai voltar. Mais uma vez aqui, isso aqui vai passar. É apenas mais uma. É apenas mais uma aqui, olha. Essa separação aqui, esse sentimento de solidão, alguém te deixou no frio, alguém aí te abandonou, tem alguém aí que abandonou o barco e foi covarde, foi de uma forma bem covarde, foi de uma forma bem cruel. Alguém aí foi deixado ou deixada. Alguém aí foi abandonado, alguém tá sozinho aí numa situação muito difícil, numa situação muito precária. Tem alguém aí que tá sentindo muita dor, tá sentindo muito sofrimento, que tá numa situação precária mesmo assim, olha. Tá sozinho, tá abandonado mesmo assim, abandonado por alguém numa situação muito difícil. Alguém aqui resolveu partir. Alguém aqui resolveu partir. Te deixando aqui numa situação muito, mas muito difícil mesmo, aonde você tá em desespero, aonde você não sabe o que fazer, não tá dormindo, muita dor, muito sofrimento. Existe um nascimento aqui também, olha. Tem um mentor espiritual tentando te acalmar, te ajudando, te amparando. Você não sabe o que fazer com essa situação sozinha. Ó, tem algo sendo gerado, ó. Tem algo aí em processo de andamento. E alguém tava com você nesse processo aqui, essa pessoa te abandonou covardemente, te deixou sozinha aqui, olha. Dois enamorados. Tô falando pra um casal aqui. Tô falando aqui pra um casal. Tô falando pra um homem e pra uma mulher que estavam namorando, um namoro, tá? Um namoro sério, não era um casamento, mas era um namoro sério aqui, tá? Era um namoro sério, aonde esse homem e essa mulher da história aqui estavam fazendo planos de casamento, estavam fazendo planos de morarem juntos, de ficarem mais próximos, de dar um passo a mais. É uma mulher que sonha em ser mãe, é um homem que sonha em ser pai. Na verdade, o sonho desse homem aqui, ó, é ser pai. Veio isso muito, muito forte aqui pra mim agora. O sonho desse homem aqui é ser pai. A realização desse homem aqui seria ter um filho. É um homem que gosta muito de crianças. E ele estava fazendo aqui planos de casamento com essa mulher aqui. Planos de ter filhos com essa mulher aqui. E de uma hora para outra, as coisas começaram a acontecer mais rápido do que o planejado. O planejado aqui era o casamento, ou morar junto, era estabilizar algumas coisas antes de ter um filho. Essa mulher da história aqui descobriu uma gravidez relâmpago. Essa mulher da história aqui descobriu que estava grávida. Essa mulher, quando fez a descoberta aqui, olha, isso tá acontecendo na realidade. Já está com uns 4 meses de gravidez. Não sabia que estava grávida. Não sabia. Você acabou de descobrir que está grávida.
Esse homem da história te deixou sozinha. Esse homem da história te abandonou. Abandonou você e abandonou o bebê que você tá gestando. Te deixou sozinha nessa história aqui, olha. E você não tá entendendo, você tá desolada. Porque assim que você descobriu a gestação, você contou para esse homem, você contou de uma forma animada, feliz, porque já era plano de vocês, havia apenas uma preocupação porque aconteceu antes do planejado, mas você esperava que esse homem aqui ficasse feliz. E esse homem não ficou muito feliz. Esse homem manifestou toda a preocupação dele, esse homem ficou muito preocupado aqui. Então ele não manifestou alegria na hora que você fez, na hora que você sendo a mulher dessa história, fez a revelação. Ele não manifestou alegria, ele manifestou preocupação, como que, nossa, e agora? É antes do que eu imaginava, é antes do que eu planejava, ainda não era a hora. Então ele só manifestou preocupação. E isso já deixou essa mulher da história desolada, se sentindo sozinha. Nesse período ela já se sentiu abandonada. Nesse exato momento ela já se sentiu abandonada. E depois começaram a acontecer uma série de conflitos entre esse homem e essa mulher, olha. Uma série de conflitos entre esse homem e a mulher começaram a ocorrer. E essa mulher não entendeu nada, porque esse homem sempre dizia que o sonho dele era ser pai. Ele começou a se isolar durante esses conflitos e os dois já começaram a viverem da pior forma possível, em meio a muita briga, em meio a muita discussão. Esse homem pegou e ele foi embora. Esse homem pegou e ele foi embora. Ele se separou, ele terminou o namoro aqui, olha. Ele terminou essa relação, ele terminou esse namoro. E mais, ele tá isolado, ele não responde mensagem, ele não atende ligação. E a mulher da história tá desesperada, sem saber o que esperar, sem saber o que fazer sozinha nessa situação. Embora seja uma mulher que é financeiramente independente, materialmente independente, ela está em uma situação muito delicada, de muita vulnerabilidade, onde ela precisa de apoio e onde ela contava com esse apoio aqui e na verdade ela foi deixada, ela foi abandonada, né? E esse homem da história simplesmente não responde, ele não atende ligações, ele não quer conversar. E essa mulher está muito preocupada, porque ela não sabe o que fazer sozinha. Por que é que depois que essa mulher da história aqui contou que ficou grávida, é que as brigas surgiram, se intensificaram, tudo ficou cada vez pior? Porque esse homem aqui entrou em crise emocional, olha. Ele entrou em conflito, ele teve muito medo. Ele teve muito medo aqui de ser pai. Embora quisesse muito ser pai, ele entrou em conflito emocional. Ele começou a se perguntar se ele daria conta, se ele seria um bom pai. É um homem que tem traumas de infância referente à figura paterna, que foi muito rígida com ele. Então esse homem começou a ficar com medo da responsabilidade de ser pai, de não ser um bom pai. Isso ficou vindo à tona, reminiscências da infância dele ficaram vindo à tona, e ele entrou em desespero aqui, e os conflitos, as brigas começaram a ocorrer, ele mesmo não se entendeu, e ele pegou e ele partiu. Ele partiu, deixando essa mulher da história desolada. Então foi por isso que as brigas aqui aconteceram. Por isso aqui que, depois que você contou que estava grávida, é por isso aqui que as brigas começaram a acontecer, é por isso que ele te deixou. É um pânico emocional. Ele começou a relembrar do pai dele, das agressões que o pai dele faziam contra ele, até mesmo da relação agressiva entre os pais dele. E ele começou, diante disso, ele começou a ter reminiscências, lembranças, e ele ficou apavorado, porque agora ele é pai.
E o que ele vai fazer com isso? Ele precisa melhorar. Ele precisa quebrar esse ciclo aí de violência que existe na família dele, referente aos homens da família, a linhagem masculina. E é uma responsabilidade espiritual. Mudar o comportamento, curar toda uma linhagem masculina aqui, curar os ancestrais. Então ele ficou desesperado e ele fugiu da missão. Ele abortou a missão, como se diz. Esse homem está desesperado. Ele não atende ligação, ele não responde mensagem dessa mulher, mas ele está desesperado com ele mesmo. Ele está em pânico. Ele não deixa ninguém se aproximar. É uma crise emocional aqui, olha. Mas o jogo diz assim, que é para essa mulher da história ter calma. Essa mulher da história precisa se acalmar. Ela precisa cuidar dela neste momento. Então, se você for mulher dessa história, procure cuidar de você. Procure dormir bem, se alimentar bem, porque vai passar, ó. A gente inicia aqui com o 5 de ouros, mostra você completamente abandonada, sozinha, desolada. Mas a gente fecha aqui com os enamorados e com o 9 de... com os enamorados e com o As de Copas, que vem falar de renovação. Então, esse homem da história, essa crise emocional desse homem da história vai passar, tá? Essa crise emocional vai passar. Ele tem uma missão a cumprir nessa vida, nessa jornada terrena. Uma missão espiritual que ele tem com você e com essa criança. Ele tem a missão aqui de ser seu companheiro de vida e de ser pai dessa criança aqui. Ele tem uma missão muito importante com essa criança que está no seu ventre neste momento. É a missão de educar, de encaminhar bem na vida. É a missão de ensinar aquilo que é certo e errado, mas de uma forma amorosa, carinhosa, harmônica. Quebrando aí todo o padrão de comportamento agressivo familiar que ele tem. Então ele tem uma responsabilidade de curar a ancestralidade dele através dessa criança que chega. Então esse homem está retornando, ele retorna renovado. Essa crise emocional dele traz para ele uma transformação, onde ele vai fazer o retorno dele de uma forma renovada. Vai ter uma renovação aqui no relacionamento, tá? Aí sim, as coisas vão andar muito rápido. Vocês vão morar juntos, vocês vão se casar, vão entrar num equilíbrio aí, olha, tá? Vão conseguir entrar em um equilíbrio. Vocês vão receber essa criança juntos. Arrependimento, vai haver pedido de desculpas, tá? Esse homem aqui, ele já tá se sentindo muito covarde mesmo, pelo que ele fez. Ó, ele não tá respondendo agora, mas tem comunicação e mudança. Então, quando ele entrar em contato aqui, ele já entra em contato para voltar. Ele vai pedir desculpas, vai querer se redimir, ele vai querer concretizar o relacionamento, se casando aqui, olha. Não vai ter mais fuga da parte dele, ele vai assumir a responsabilidade dele. Então você não vai ficar sozinha nesse processo, nesse momento. Não vai ficar sozinha. Tenha confiança nisso. Tenha confiança no processo. Se isso está acontecendo com você, esse homem já está voltando. Ele vai assumir a responsabilidade que é dele. Ele tem uma responsabilidade não só terrena, mas espiritual. A consciência dele que não deixa ele em paz. Então ele está retornando. Ele está retornando e ele vai ficar com você por durante todo esse processo aqui. E mais, ele vai te mimar, ele vai ser romântico, cuidadoso, porque ele precisa perdoar a si mesmo. Ele precisa reparar o que ele fez. Entende? Então aqui vai ter retorno. Para de pensar em besteira. Para de pensar em besteira. Para de pensar em desistir. Não é hora de desistir. É hora de continuar. É hora de ir até o final, porque você veio para isso. É uma missão. E você tem toda a capacidade de cumprir com isso. Mas você não vai cumprir sozinha, porque tem alguém que tem o dever
de cumprir isso junto com você. Então para de pensar em besteira, coloca a cabeça no lugar, vai fazer uma oração. Porque Deus está no controle. Tá tudo certo. Por mais que tudo pareça desorganizado, por mais que esteja um caos agora, tudo está ocorrendo como deveria ocorrer. É algo que precisava acontecer. Deus está em todas as coisas. É preciso reconhecer Deus em todas as coisas. É assim que a fé é. Tenha fé e reconheça Deus até mesmo nessa situação. Porque Deus está em todas as coisas. Deus é tudo que existe. Então tudo está sempre no controle de Deus. Faça uma oração. Concentre em você nesse momento. Nos seus cuidados. Esse homem já está retornando. Você não vai ficar sozinho. Esse é o recado, essa é a mensagem que precisava ser passada. Gratidão, amado e bondoso Deus, Criador de tudo que é. Gratidão pelos recados, pelas mensagens. Gratidão pela oportunidade de canalizar esses recados, essas mensagens. Gratidão, assim é, muita luz, muita paz para todos vocês. Que Deus abençoe grandemente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.